Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. Antes de qualquer coisa, te fazer uma pergunta. O Brasil tem jeito? Fácil, hein? Começamos fácil. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E é a prova da diversidade, né? O Rodolfo um santista, o Felipe um palmeirense e eu um corintiano. É isso aí. Então é o sinal que existe diálogo, né? É isso. Não só no futebol, mas principalmente e atualmente tem que haver esse diálogo na política e nos pensamentos sobre modelo econômico do país, né? Uhum. Então eu, às vezes, sou um otimista, mas quando você é muito otimista, você tem que tomar cuidado para não ser um entusiasmado, né? Um entusiasmado é o otimista que começa a perder os critérios, né? Começa a acreditar só no lado bom. E às vezes eu sou um pouco pessimista também, né? Quando a gente vê, principalmente atualmente, esses movimentos políticos que existem, né? De polarização, de você pegar problemas complexos e querer achar que eles são simples de resolver. E aí os nossos políticos tentando dar respostas simples para esses problemas, a gente sabe que não é a solução, né? Mas eu sempre acreditei que o Brasil tem jeito, né? O Brasil é um país... apesar de termos sido colonizados, né, mas nós somos um povo bem diversificado, essa miscigenação do nosso país nos impede de ter uma cultura mais forte, uma base filosófica mais forte, né, mas também nos dá a capacidade de criação, de inovação. Então o povo brasileiro ele sempre foi muito resiliente, né, e eu acredito que essa resiliência que a gente tem enquanto povo brasileiro sempre vai nos ajudar a sair de problemas complexos como a gente tem atualmente, né? Infelizmente, a gente está, talvez, nesse ponto de virada, né? Talvez a gente estique tanto a corda nesse movimento de polarização que um momento a corda vai arrebentar e a gente vai ter que se acomodar. Então, eu acho que o Brasil tem jeito. O Brasil tem muita gente boa, né? Muita gente capacitada, muita gente bem intencionada, que, filosoficamente falando, né? O bem sempre vence o mal, mas ele passa por alguns momentos difíceis, né? Então, eu acho que lá na frente a gente vai sair bem e o Brasil tem tudo para se dar bem nessa nova ordem, talvez mundial, que esteja se formando agora, né? A gente está num momento histórico que eu acho que... Qual que é essa nova ordem mundial que está se formando agora? Porque, na realidade, assim, o mundo vive de ciclos e de crises, né? Mas sempre depois de uma crise você, teoricamente, sai por um patamar um pouco melhor. O capitalismo está em crise? O capitalismo está em crise, né? O capitalismo, assim, se a gente olhar sob o ponto de vista histórico, ele tem um momento que ele vai precisar ser superado, né? Porque o modelo capitalista, ele não é um modelo sustentável, né? Apesar de já ter acreditado muito nesse modelo, mas a gente vê o quanto o capitalismo, ele vai exaurindo não só os recursos naturais, como os recursos humanos, né? Os nossos sentimentos enquanto ser humano vão sendo, digamos assim, levados ao extremo pelo capitalismo, né? Essa necessidade constante de consumo, os teóricos, né? Muitos criticam mais a esquerda, principalmente os filósofos, né? Como Karl Marx, que era um filósofo, mas é considerado aí o pai da economia política, né? Da crítica à economia política. O capitalismo, ele, na realidade, ele tem um problema de superprodução. Então, como ele tem um problema de superprodução, ele precisa estimular o consumo para essa superprodução. É exatamente isso que está levando o nosso planeta ao extremo, né? Até porque até quem é defensor do capitalismo sabe que não existe a possibilidade do planeta sustentar o consumo atual, né? Então, isso que se vende, que todos podem ascender e ter uma situação econômica melhor, na realidade isso é uma falácia, isso é matematicamente impossível, né? Porque já fizeram estudos que para todo mundo ter o nível médio de um cidadão, de uma economia desenvolvida, a gente vai precisar de 10 planetas, né? Então não tem como. Então sempre os recursos naturais vão estar sendo concentrados na mão de poucos, né? Mas e aí, se o capitalismo está em crise, qual a alternativa ao capitalismo? Seria o socialismo? O que você acredita que poderia ser um modelo econômico sustentável que fizesse sentido? Você vê algum país praticando algo mais próximo daquilo que você vislumbra e enxerga como mais próximo do ideal? Na verdade, a China tem dado essa opção da gente fazer um estudo mais aprofundado sobre o modelo chinês, né? Como é que eles ascenderam economicamente numa velocidade tão rápida, a ponto de já ser uma economia que a gente fala em paridade de poder de compra, já é uma economia muito maior do que a economia dos Estados Unidos.
Então, é um fenômeno a ser estudado. Só que tem lá suas contradições também, né? Porque a superprodução que a China tem também, principalmente sob o ponto de vista industrial, também é o problema da superprodução capitalista, né? Em algum momento não vai existir mais mercados para tantos produtos que são produzidos, né? Eu costumo brincar que a última fronteira é a África, né? A África, durante toda a sua história, ela sempre foi explorada, né? Até o final da Segunda Guerra Mundial, ela era colonizada, principalmente pelo mundo europeu e os Estados Unidos, né? Depois da Segunda Guerra, houve uma descolonização da África, a África foi abandonada, né? Sob todos os pontos de vista. E agora a China fez esse acordo com a África, que eu acho que vai ser benéfico para o continente africano, mas é um continente extremamente atrasado, que ainda tem oportunidade de se desenvolver, mas depois que o continente africano tiver desenvolvido, assim como os outros continentes, talvez não existam mais fronteiras, né, para o capitalismo, e aí incluído o modelo chinês, né? O modelo chinês, eu acho que também, em algum momento, eles vão ter uma contradição de como essa superprodução pode ser colocada no mercado. O que todos estudam, né? Vocês conversam com muita gente, tem o socialismo, é uma fase de transição para o comunismo, né? O comunismo seria a ausência do Estado, né? Seria o próximo passo. Mas o modelo chinês é considerado um modelo socialista, né? Um socialismo de mercado. Eles aprenderam a organizar o mercado, do ponto de vista socialista, de coordenação central, né, da economia, por um Estado forte e um partido único. Então, tem alguns que criticam, que falam que a China é capitalista, a China é um país socialista, né, de planejamento central, que conseguiu organizar os mercados e tornar essa produção de riqueza um pouco mais distribuída, um pouco mais igualitariamente, né? Então, é um modelo a ser estudado. É um modelo replicável no Brasil? Eu acredito que não, porque são civilizações diferentes, a gente estava comentando, né? A gente não tem uma base cultural, nós fomos um país colonizado, né? Bem diferente dos países orientais, que, apesar da tentativa do Ocidente colonizar os países orientais, eles não conseguiram, né? Durante a história. Então, eles têm uma condição, porque eu acredito assim, que o sucesso da China tem muito a ver com essa base filosófica que eles têm, né? Principalmente sobre o confucionismo e o taoísmo, né? Que prega muito a coisa da harmonia social, do coletivismo, da coesão, né, social, do respeito à autoridade. Então, esse modelo tem essa base lá que permitiu que ele tivesse sucesso. Mas eu acredito que algo passe... Tem muita gente que diz que eu sou desenvolvimentista, né, eu defendo o Estado desenvolvimentista, mas eu acho que o Estado desenvolvimentista, no limite, ele se parece muito com o socialismo, né? É um Estado forte, indutor da economia, que consiga organizar os setores produtivos da economia para que o país não tenha só crescimento econômico, mas consiga, através desse crescimento e do crescimento da produtividade, distribuir melhor as suas riquezas. Então, eu costumo dizer, se você puxar isso para o limite, é o socialismo, né? Então, eu acho que uma fase de transição para a gente ter um modelo muito parecido com o modelo chinês, eu acho que seria o mais viável para o Brasil, e principalmente para as populações que são desprestigiadas hoje pela economia, né?